A disputa pelo título de maior dinossauro da história ainda está em andamento. À medida que o tempo passa, mais evidências surgem sobre esses gigantes pré-históricos, incluindo não apenas os herbívoros, mas também os carnívoros. Quão grande eram os saurópodes mais poderosos? Será que eles foram vítimas dos ferozes carnívoros que habitavam a Terra na época? O poderoso Giganotosaurus e o enorme e assustador Spinosaurus são alguns dos dinossauros que podem ter vencido o Tiranossauro Rex em uma batalha. Além disso, novas descobertas sugerem que o T-Rex pode ter sido 70% maior do que se pensava anteriormente. Se você é fascinado por dinossauros, fique preparado para descobrir respostas para essas questões e muitas outras. Por décadas, o Brontossauro e o Diplodocus foram considerados os maiores dinossauros, sendo a imagem padrão de enormes herbívoros em museus. No entanto, novas descobertas durante o renascimento dos dinossauros, que ocorreu entre as décadas de 1970 e 1990, revelaram ossos de dinossauros ainda maiores, com os nomes impressionantes como Ultrasaurus, Semiosaurus e Supersaurus. Os relatos de campo sobre esses enormes monstros antes dessa época não foram confirmados em laboratório quando os fósseis foram analisados. Infelizmente, muitos ossos de dinossauros descobertos naquela época foram perdidos ou destruídos durante a Segunda Guerra Mundial, ou simplesmente se deterioraram. No entanto, outros exemplos foram descobertos desde então. O maior esqueleto fóssil completo de dinossauro herbívoro encontrado até hoje pertence ao Brachiosauro, que variava entre 17 a 22 metros de comprimento e cerca de 13 metros de altura. Com um peso estimado em até 70 toneladas, o enorme dinossauro tinha membros anteriores mais longos em comparação com os posteriores, o que provavelmente o ajudava a alcançar a vegetação mais alta sem precisar esticar seu longo pescoço. Alguns paleontólogos acreditam que o Brachiosauro ocasionalmente se levantava sobre as patas traseiras para alcançar comida. Devido ao seu tamanho, provavelmente tinha poucos predadores e estima-se que viviam cerca de 100 anos. Por décadas, os paleontólogos tiveram apenas um par de braços de 2 metros e 44 centímetros de comprimento com garras de mais de 20 centímetros, como os únicos fósseis conhecidos de uma besta chamada Dinocyrus, um terópode gigante onívoro. Descoberto no deserto de Gobi em 1964, os braços do Dinocyrus miraficus grego eram os maiores e mais longos de qualquer dinossauro bípede. Os fósseis de mãos indicam que este dinossauro alcançava um comprimento de 10 metros e tinha pelo menos 4,5 metros de altura, com a maioria dos adultos pesando mais de 9 toneladas. Os paleontólogos acreditam que o Dinocyrus usava seus longos braços e garras para desenterrar plantas ou até mesmo pescar, além de agarrar outras criaturas pequenas que tivessem a infelicidade de cruzar seu caminho. Este enorme dinossauro único apresenta uma espinha dorsal larga e pesada. Embora parecesse grande e aterrorizante, ele era um herbívoro bípede. Na mesma época, cerca de 100 milhões de anos atrás, durante o final do período Cretáceo, havia um enorme dinossauro androssaurídeo, que vagava pela península de Shandong, hoje conhecido como Shandongosaurus giganteus ou lagarto de Shandong. Ele era um dos maiores dinossauros ornitísquios encontrados até hoje, podendo atingir comprimentos de até 16,5 metros e pesar cerca de 16 toneladas. O crânio de uma dessas bestas media 1,6 metros de comprimento e, como todos os hadrossauros, tinha um bico desdentado gigante e cerca de 1.500 pequenos dentes em suas mandíbulas para mastigar. Os fósseis mostram um grande buraco perto de suas narinas, possivelmente coberto por um retalho de pele que poderia ser inflado para fazer sons. Se um Xandogossauro adulto estivesse presente, ele poderia ser muito intimidante para os predadores atacá-lo, mas ainda assim fazia parte do cardápio de dinossauros carnívoros.
Os dois últimos dinossauros mencionados provavelmente foram caçados por Tarbossauros, também descoberto no deserto de Gobi, que podia atingir 10 a 12 metros de comprimento e pesar 4,5 toneladas. Como todos os outros predadores carnívoros da época, este dinossauro caçava e comia qualquer coisa que pudesse derrubar. Ele tinha pernas longas e espessas que lhe permitiam mover-se com velocidade e agilidade. O interessante desse aterrorizante predador é que ele tinha um mecanismo de travamento exclusivo em sua mandíbula, de 1 metro de comprimento, com entre 58 e 64 grandes dentes afiados em forma de faca, com cerca de 8,3 centímetros de comprimento. Isso significava que, quando atacava sua infeliz presa, sua mandíbula podia travar a vítima, deixando-a indefesa. Esse dinossauro era considerado o rei dos dinossauros. Enquanto o Tiranossauro Rex é o dinossauro mais conhecido da Ásia Antiga, na América do Norte foi encontrado um rei dos dinossauros ainda mais ameaçador. O T-Rex é provavelmente o dinossauro favorito de todos, embora fosse um monstro aterrorizante para qualquer humano encontrar. O T-Rex era definitivamente um dos maiores dinossauros carnívoros, medindo até 12,3 metros de comprimento e podendo pesar até 8,8 toneladas. Os cientistas dizem que o Tirante Lizard King poderia correr entre 20 a 32 km por hora e possuía uma mandíbula de 1,2 metros de comprimento, cheia de 50 dentes do tamanho de uma banana, que poderia exercer até 5.800 kg de força. Recentemente, os cientistas concluíram que o Tiranossauro Rex pode ser 70% maior do que os fósseis sugerem. Isso significa que o maior T-Rex poderia pesar 15 toneladas, o que é mais pesado do que um ônibus médio. Embora o T-Rex seja um predador de ponta, ele não era o maior comedor de carne. O próximo grande dinossauro carnívoro é o Giganotossauro, que pensava-se ter 6 metros de altura e cerca de 13,7 metros de comprimento. Embora os esqueletos do Giganotossauro sejam incompletos, os paleontólogos acreditam que suas mandíbulas podiam abrir e fechar mais rápido que o Tiranossauro Rex, e que eles derrubavam suas presas dando mordidas rápidas e poderosas. No entanto, o Giganotossauro tinha uma grande vantagem sobre o T-Rex. Ele podia correr até 50 km por hora, graças aos seus músculos das pernas maiores e mais poderosos. Embora possa ser maior que o T-Rex, se esses dois dinossauros entrarem em uma batalha, pode ser melhor para o Giganotossauro correr. Mas há outro dinossauro ainda mais assustador, o lendário Spinosaurus. Descoberto pela primeira vez em 1912 pelo paleontólogo alemão Ernst Stroman no Egito, o Spinosaurus tinha uma mandíbula parecida com a de um crocodilo, com dentes cônicos e grandes garras em forma de gancho para capturar presas escorregadias como o peixe-serra de mais de 6 metros de comprimento ou o gigante peixe pulmonado. Isso fazia sentido porque o Egito, durante o final do período Cretáceo, era um oásis tropical de rios margeados por manguezais cheios de tubarões e outros peixes gigantes. Desde então, os paleontólogos continuam a estudar os fósseis do Spinosaurus. No Saara marroquino, foi encontrado um espinossauro quase completo com uma enorme vela nas costas. Este dinossauro tinha 6,5 metros de altura e seu crânio media 1,75 metros de comprimento. O Spinosaurus podia crescer até 14 a 18 metros de comprimento e pesar incríveis de 12 a 20 toneladas. Ele era mais adaptado à água, mas também podia caçar em terra se necessário. Em uma batalha contra o Giganotossauros, o Spinosaurus provavelmente venceria, mas contra o Tiranossauro Rex, a sua força de mordida enorme e dentes de 30 centímetros de comprimento, a luta seria acirrada. Os jacarés modernos podem ser um problema para os humanos, mas apenas se forem perturbados quando estão com fome. Se o jacaré Deinosuchus, também conhecido como rei dos crocodilianos, não tivesse sido extinto, teríamos algo muito mais assustador para lidar.
O Deinosuchus podia crescer até 12 a 15 metros de comprimento e pesar até 4.300 quilos. Seus dentes eram muito fortes, com dentes curtos e arredondados na parte traseira para esmagar ossos e dentes afiados de 20 centímetros de comprimento na frente para cortar carne. A força de mordida do Deinosuchus era tão alta que esmagava ossos com muita facilidade. Sua mordida tinha cerca de 1.618 kgf por centímetro quadrado, maior do que a do Tiranossauro Rex, que é estimada em cerca de 902 kgf por centímetro quadrado. Os jacarés modernos herdaram um movimento especial dos dinossauros, chamado de giro da morte, onde, depois de prender suas mandíbulas na presa, eles usariam um movimento de torção de corpo inteiro para incapacitar ou desmembrar suas presas. Outros animais assustadores que habitavam a água durante os tempos pré-históricos incluíam o Dunkleosteus, um peixe blindado que cresceu quase 9 metros de comprimento e pesava cerca de 4 toneladas. O Dunkleosteus era um predador de ponta capaz de derrubar praticamente qualquer coisa que pudesse colocar em suas mandíbulas. Ele não tinha dentes, mas em vez disso, sua cabeça blindada e placas de mandíbula formavam enormes lâminas autoafiáveis que poderiam perfurar e rasgar qualquer coisa. A força de mordida do Dunkleosteus era de 1.471 kgf por centímetro quadrado, que é comparável aos crocodilos gigantes. Felizmente, o Dunkleosteus foi extinto junto com 75% das espécies do planeta durante a extinção do Devoniano tardio. Com suas garras em formas de foice, os velociraptores atacavam e rasgavam a presa em pedaços. Entretanto, a maioria das espécies de velociraptor era pequena, semelhante a um frango, em comparação com o que é visto nos filmes. Já o Utahraptor, um dos maiores megaraptores encontrados até hoje, tinha adultos crescendo até 6,1 metros de comprimento e 1,5 metro de altura. Eles viveram há cerca de 71 a 75 milhões de anos atrás. Os velociraptores eram rápidos, podendo correr até 40 km por hora, o que significava que era quase impossível ultrapassá-los, a menos que você fosse Usain Bolt. Além de serem rápidos, suas garras curvas eram afiadas, com 24 centímetros de comprimento, que os tornava armas mortais. Acredita-se que o Utahraptor pudesse dar uma sentença de morte a outro dinossauro com apenas um chute de sua perna poderosa e garras cruéis. O próximo animal extinto era um verdadeiro terror, um grupo de animais chamados pássaros do terror, como o Forst Racer, o maior das 25 espécies de aves de terror. Este grande carnívoro habitou a América do Norte durante o Plioceno e o início do Pleistoceno, passando dos 3 metros de altura e pesando 150 quilos. O Forst Racer tinha pernas longas e ágeis, pés de 3 dedos com longas garras afiadas e um bico grande que era enganchado na ponta, semelhante a de uma águia atual. Era uma arma letal formidável, capaz de perfurar a cabeça de sua presa com 1 ou 2 golpes. Já se pensou que este pássaro e os primeiros humanos poderiam ter tido uma briga ou duas, mas foram extintos há mais de 2 milhões de anos. Apesar disso, é um fato que os primeiros humanos foram presas de outros grandes pássaros pré-históricos. A grande águia de Haast, um predador da Nova Zelândia totalmente desenvolvido, podia pesar até 15 quilos e tinha uma envergadura de até 3 metros, com garras de 5 a 6 centímetros de comprimento e um bico de abutre medindo 130 milímetros de comprimento. Era uma das máquinas de matar perfeitas da natureza. A águia de Haast caçou outro pássaro que não voava, muito mais pesado, chamado moa, uma grande ave terrestre que podia pesar até 230 quilos e era 15 vezes mais pesada que a própria águia, até que os colonos humanos chegaram e caçaram a moa até a extinção. Acredita-se que algumas águias caçavam humanos adultos menores e crianças. Há provas de que os primeiros humanos foram vítimas de pássaros gigantes. Um crânio hominídeo de 2 milhões de anos, pertencente à famosa criança da caverna de 3 anos de idade,
foi cuidadosamente estudado e descobriu-se que tinha marcas de furos na parte inferior das órbitas oculares feitas por uma ave de rapina. Esse antigo pré-humano provavelmente foi atacado e arrastado por uma grande ave de rapina, talvez algo como uma águia africana, e levada ao seu ninho, onde foi comida por enormes aves de rapina. Atacar humanos não é algo novo. Há cerca de 10 anos, uma grande águia tentou arrebatar um bebê em um parque. Se fosse do tamanho de uma haste, o pássaro poderia ter escapado com sua presa. Embora a maioria das pessoas não aprecie cobras, a verdade é que a maioria delas não representa perigo, a menos que sejam venenosas ou grandes o suficiente para devorar um ser humano. Infelizmente, ainda ocorrem casos ocasionais de humanos sendo atacados por pitons e sucuris gigantes em florestas tropicais e selvas remotas. Embora essas cobras possam ficar muito grandes, nenhuma delas chega perto do tamanho da titanoboa, uma cobra gigantesca que viveu há cerca de 58 a 60 milhões de anos. Graças à extinção da titanoboa, não precisamos nos preocupar em sermos caçados por ela. Ela se alimentava de peixes, tartarugas e enormes crocodilos. Restos fósseis indicam que essa cobra colossal poderia crescer até 13 metros de comprimento e pesar cerca de 1,3 toneladas. Embora os cientistas não saibam exatamente por que a titanoboa era tão grande, acredita-se que a mudança climática possa ter desempenhado um papel importante. De qualquer forma, é provavelmente uma boa coisa que não tenhamos que lidar com essa fera. Embora o Tiranossauro Rex seja um dinossauro extinto, os filmes de Jurassic Park nos deram uma ideia de como seria estar cara a cara com um desses monstros. Um adulto de Tiranossauro Rex poderia medir mais de 12 metros de comprimento e quase 4 metros de altura, pesando entre 5 e 7 toneladas. O T-Rex tinha cerca de 60 dentes, com um dente medindo impressionantes mais de 30 centímetros de comprimento. Sua força de mordida era uma das mais poderosas de todos os animais conhecidos. Embora sempre tenha sido conhecido, Tiranossauro Rex tinha um cérebro grande. Somente recentemente descobriu-se que ele era tão inteligente quanto um babuíno. Embora leões e tigres já sejam animais assustadores o suficiente, se o Smilodon ainda existisse, teríamos mais um grande felino para enfrentar. Conhecido por seus dentes da frente de 28 centímetros de comprimento, o Smilodon pesava entre 160 e 280 quilos e media cerca de 1,80 m de comprimento e 1 metro de altura no ombro. Ainda não se sabe ao certo como esse felino usava seus dentes extremamente longos, já que sua mordida era relativamente fraca em comparação com a dos leões modernos. No entanto, uma hipótese é que o Smilodon tinha músculos no pescoço incrivelmente fortes e conseguia afundar seus longos dentes de sabre na carne de suas presas. O Smilodon e os primeiros humanos provavelmente se encontraram com frequência, já que o grande felino foi extinto há cerca de 10 mil anos atrás.